E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, na aula de hoje, vamos dar sequência ao nosso estudo de termodinâmica. Basicamente, nós estudamos a Lei Zero, falando sobre temperatura e sobre dilatação térmica. Na última aula, nós estudamos calorimetria, então nós vimos o que significa o calor, certo? Falamos lá do calor específico, do calor sensível, do calor latente. E na aula de hoje nós vamos falar sobre gases, certo? Teoria cinética dos gases, esse é o capítulo 19 lá do livro do Halliday, que é o nosso livro-texto aqui na disciplina. Bom, a primeira coisa que nós precisamos conhecer é essa constante, esse número, que se chama número de Avogadro. Basicamente, ele define o que é o mol, certo? Um mol é o número de átomos em uma amostra de 12 gramas de carbono 12. Portanto, o mol é um número. Que número é esse? 6 vezes 10 na 23, né? 6,02 para ser mais preciso, vezes 10 na 23, certo? Em geral, a gente vai se referir a um mol de átomos ou um mol de moléculas, mas poderia ter um mol de qualquer coisa. Quando eu falo para vocês, por exemplo, uma dúzia, o que isso significa? Bom, 12. 12 ovos, 12 pães, 12 átomos. Agora, quando eu falar um mol, vocês têm que saber que isso também é uma quantidade. Essa quantidade é 6 vezes 10 na 23, certo? E, portanto, nós podemos definir o número de mols, N. Então, este N aqui ó, é o número de mols, da seguinte forma. Pegando a massa de uma certa amostra gasosa em gramas, certo? E dividindo por aquele M maiúsculo ali, pessoal. O que é esse M maiúsculo? É a massa molar. A massa, opa. A massa molar, que é dada em grama por mol. Bom, João, e de onde que eu tiro essa massa molar? Da tabela periódica, certo? Se tu sabe quantas gramas tem a cada mol, pega a massa, divide pela massa molar e aí tu vai saber quantos mols, certo? Isso é bem importante. Quando a gente fala de quantidade de matéria aqui no estudo da termodinâmica, em geral a gente vai usar a grandeza mol. Muito bem, agora podemos entrar no conteúdo propriamente dito, que é o estudo dos gases ideais, certo? Então é o estudo mais elementar, né? O modelo mais elementar para um gás é tu despreza o volume molecular, ou seja, considera que as moléculas não têm tamanho, elas são pontos materiais, o tamanho delas é muito pequenininho, e despreza as interações intermoleculares, ou seja, as moléculas não interagem umas com as outras. Quando que isso acontece? Quando a densidade, galera, desse gás é muito baixa. Por quê? Porque se as moléculas elas são muito distantes umas das outras, então, primeiro, eu posso desprezar o tamanho delas, porque o tamanho delas em relação à distância delas é muito pequeno. E segundo, como elas estão muito longe, elas praticamente não interagem. Então, eu também posso desprezar essas interações. Um gás que segue esse modelo, galera, ele vai ter uma equação de estado, que a gente costuma chamar de equação de Clapeyron. Certo? Clapeyron. A equação de estado é a equação que relaciona as variáveis de estado, ou seja, as variáveis que dependem, que definem, pessoal, o estado termodinâmico de um gás. Por exemplo, quando eu falo de calor, calor não é uma variável de estado, porque eu não tenho o calor do estado 1 e o calor do estado 2. Calor é uma variável de processo. Tu transfere calor ao longo do processo ou tu doa calor ou perde calor. Agora, pressão. Tu doa pressão? Não. Tu tens uma pressão no estado inicial, uma pressão no estado final. Temperatura. Tu transfere temperatura. Isso é totalmente errado. Tu tens uma temperatura no estado 1, no estado 2, no estado 3. Então, essas variáveis que estão relacionadas a um estado, certo? A um momento ali, a um instante daquele gás, daquela amostra, são as variáveis de estado e se relacionam através de uma equação de estado. A equação de estado para o modelo dos gases ideais é essa aqui que é bem conhecida de vocês, né? PV igual a RT, onde esse P
é a pressão. Vou colocar aqui os dados do SI, tá? As unidades do SI. Pressão no SI é Pascal, né? Esse V é o volume, SI, galera, volume metro cúbico. O que é o N que a gente acabou de falar aqui, ó? O N é o número de mols. O T é a temperatura e se liga. Vou até colocar isso aqui em azul. Obrigatoriamente, ela tem que estar em Kelvin. Aqui não é obrigatório, tu pode usar outras unidades. Aqui tu tem que estar, galera, na escala termodinâmica, certo? Usou graus Celsius, usou Fahrenheit, usou Rankine, aqui tá errado. Certo? Tem que usar em Kelvin. A gente vai usar sempre em Kelvin aqui. Então tem que transformar, vocês já sabem fazer isso. Esse R é a constante que relaciona isso tudo. Então a gente diz que ela é a constante dos gases ideais. Certo? Qual o valor dessa constante? Bom, no sistema internacional, é esse aqui o valor. Certo? Observem que a unidade de temperatura vai ser sempre Kelvin. Número de mols é mol, né? Não tem outra. Agora, a pressão e o volume tu pode usar em outras unidades. Então, essa constante ela tem que estar de acordo com essas unidades. Portanto, se vocês perceberem, ó, Joule por mol Kelvin, pessoal, Joule é equivalente a Pascal vezes metro cúbico. Ou seja, esse valor é o valor do SI. Por quê? Porque eu tenho que usar ele quando a pressão estiver em Pascal e o volume em metro cúbico. Só que é bem usual a gente usar pressão em ATM e volume em litros. Então, este valor aqui eu uso quando a pressão estiver em ATM e o volume em litros. Aí tu usa esse valor aqui, ó. Esse é o do SI. Esse aqui tu vai usar com a pressão em ATM e volume em litros. Se a pressão estiver em milímetros de mercúrio e o volume em litros, aí tu usa esse valor. E tem outros, né? Ah, se for caloria por mol Kelvin, se for, enfim, para outras unidades usuais, ok? Aqui o SI, aqui algumas unidades usuais, podem ter outras também. Só que percebam agora que se eu tiver uma amostra, pessoal, se eu tiver uma amostra num sistema fechado, ou seja, não pode entrar nem sair massa dali. Passa o T para cá. P vezes V sobre T não fica igual N vezes R? O R é uma constante. Se não pode nem entrar nem sair massa, o N também. E, portanto, tudo isso aqui é constante. Portanto, P vezes V sobre T para um estado 1 é igual a P vezes V sobre T para um estado 2, e 3, e 4. A gente costuma chamar isso de equação geral. P vezes V sobre T no estado 1 é igual a P vezes V sobre T no estado 2. Observem que, novamente, essas temperaturas, tá? Elas têm que estar em Kelvin, certo? Percebam que isso aqui vem disso aqui, né? Na verdade, historicamente, é isso aqui que vem disso aqui, certo? É o contrário. Isso aqui são as leis de Charles Boyle e Guy Lussac, certo? E observem que elas são bem lógicas, se a gente pensar. Eu estou dizendo aqui, ó, que a pressão e o volume são inversamente proporcionais, né? Portanto, se eu diminuir o volume, aumenta a pressão. Bom, faz sentido isso, certo? Se diminuir o volume, o gás vai querer apertar mais ali no negócio. Agora, a pressão é diretamente proporcional à temperatura e o volume também. Faz bastante sentido. Mantendo o volume constante, se tu aumenta a temperatura, as moléculas se agitam mais, aumenta a pressão. Ou mantendo a pressão constante, se tu aumenta a temperatura, aumenta o volume. Por quê? Porque daí o gás vai expandir, certo? Então, pressão e volume são inversamente proporcionais e o produto pressão vezes volume é diretamente proporcional à temperatura. Vamos falar de alguns casos específicos dessas transformações gasosas que podem ocorrer, beleza? Muito bem. Então, nas transformações gasosas, vamos ver o que acontece então com a nossa equação geral, quando eu tiver o volume, a pressão ou a temperatura mantidos constantes, certo? Então, a primeira coisa, galera, é o seguinte. Esse cara aqui, chamado Boyle, ele fez o seguinte teste. Ele conseguindo manter a temperatura constante,
verificou essa relação entre pressão e volume que eu falei para vocês e chegou à conclusão de que eles são inversamente proporcionais conforme está na equação geral. Então, se eu tiver a temperatura igual, portanto, uma transformação do tipo isotérmica, logicamente, já diz no nome, né, pessoal? Se é isotérmica é porque T1 é igual a T2, certo? Tu cancelando a temperatura lá, tu chega nisso aqui. E percebe que pressão e volume são inversamente proporcionais. Se tu colocar em um gráfico, pessoal, o gráfico é uma hipérbole, né? Então, quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, o gráfico é uma hipérbole. Certo? Percebam que quando o volume aumenta, a pressão diminui. A transformação isobárica, aquela que foi constatada por Charles, então é a lei de Charles, ela é obtida quando tu relaciona volume e temperatura mantendo a pressão constante. E aí tu chega à conclusão de que eles são diretamente proporcionais. O gráfico entre duas grandezas diretamente proporcionais é uma reta que passa pela origem. Quando a temperatura aumenta, o volume aumenta proporcionalmente. Lembrando que a temperatura tem que estar em Kelvin. Agora, se eu tiver uma transformação isométrica, e a isométrica é quando o volume é igual, percebam que a pressão vai ser proporcional à temperatura. Então, grandezas diretamente proporcionais, né? Novamente, uma reta que passa pela origem. Então, inversamente proporcionais, diretamente. Isotérmica mantém a temperatura constante, isobárica mantém a pressão constante, isométrica ou isovolumétrica mantém o volume constante. Bom, se o nosso objetivo é estudar termodinâmica, a gente tem que estudar a energia envolvida em um gás. E nós estamos estudando basicamente duas formas de energia, pessoal. A gente estudou calor e a gente pode estudar também trabalho, certo? Calor, então, está relacionado com a diferença de temperatura, né? Com o fato de o corpo mais quente transferir energia para aquele mais frio. Trabalho, eu não sei se vocês lembram lá da Física 1, ou mesmo lá do ensino médio, está relacionado com uma força. Quando tu faz uma força sobre um corpo e desloca ele, essa energia que tu transfere para ele se chama trabalho, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, uma cadeira e empurrar assim, ó, eu estou transferindo energia para ela, essa energia é trabalho. Quem sabe lá da Física 1, vocês lembrem que trabalho é igual, vou escrever na forma diferencial, né? dW é FdL, certo? Então, o trabalho é a força vezes o deslocamento. Isso aqui para uma dimensão. Como que um gás vai realizar trabalho? Justamente quando ele se expande, porque aí ele empurra o meio em torno dele. Ou quando ele se contrai, porque daí o meio empurra ele. Então, ou ele transfere energia para o meio, empurrando o meio, expandindo, ou o meio transfere energia para ele, empurrando ele, fazendo ele comprimir, certo? Observem o seguinte, então, eu tenho uma amostra gasosa e ela está presa por um êmbolo, certo? Presa por um pistão, e ela vai empurrar o pistão. Vou colocar justamente para poder usar essa relação em uma dimensão só, bem simples. Ela vai empurrar o pistão, pessoal, em um deslocamento nesse pistão que eu vou chamar então de dL. E aí o pistão vem parar aqui, ó. Certo? Empurrou o pistão. Primeira coisa, vocês vão concordar comigo que essa força, pessoal, dividida pela área do pistão, é a pressão que o gás exerce, né? Pressão não é força sobre área? Então, pressão do gás vai ser a força que ele fez sobre a área desse pistão. E, portanto, a força que esse gás está fazendo é a pressão vezes a área. Então, eu posso escrever que dW é igual à pressão do gás vezes a área do êmbolo vezes dL. Só que, se vocês perceberem que isso aqui é um cilindro, a área desse cilindro é... o volume. O volume do cilindro não é a área da base vezes a altura? A área é A. A altura é dL. Ou seja, esse volume que foi deslocado aqui, ó, que eu vou chamar de dV,
é A vezes dl, área da base vezes a altura. Olha que beleza! Isso aqui é a variação de volume dV. E, portanto, o trabalho, que é o dW, é P dV. Agora, a gente tira essa equação do diferencial. Portanto, integra dos dois lados. Percebam que o trabalho, pessoal, ele é uma diferencial inexata, né? Ele não é uma função do estado. Não tem o trabalho no estado 1 e o trabalho no estado 2. Esse D indica que foi o trabalho transferido para ir no estado 1 ao estado 2. Então, o integral de dW aqui é só W. Igual. E aqui a gente mantém a integral, né? Só que eu sei que o que está variando é o volume. Então, eu integro do volume inicial, V1, até o volume final, V2, integral de P dV. Então, este é o trabalho de um gás. Trabalho é um tipo de energia e, portanto, ele é dado em Joule. Observem que, para isso, a pressão tem que estar em Pascal e a variação de volume em metro cúbico. Então, está aqui, o trabalho de um gás é a integral de PdV, certo? Do volume 1 ao volume 2. Só que a gente tem os casos básicos que nós costumamos fazer, certo? As transformações comuns, isotérmica, isobárica, isométrica. Primeiro, então, se eu tiver uma equação em que T1 é igual a T2. Bom, acabei de falar para vocês que o trabalho é a integral de PdV, certo? Só que P se relaciona com volume de uma forma que eu conheço bem. PV não é igual nRT e, portanto, P não é igual nRT sobre V. Então, é o que a gente vai fazer aqui. O trabalho é igual. Integral, não estou botando os limites aqui, né? Vocês sabem que é de V1 a V2. No lugar do P, eu vou colocar nRT sobre V, dV. Agora, olha só. O que é constante sai da integral, não é? N é constante? Eu não estou considerando estar entrando e saindo massa, certo? Então, meu cilindro aqui, ó, quando eu falo do trabalho de um gás, não inclui entrar e sair massa, ele está fechado. N é constante, sai da integral. R é constante? O R é uma constante, sai da integral, né? Quando tu vai integrar, galera, a integral de uma constante vezes x, a constante sai da integral. Então, o N vai sair da integral. O R também. E o T é constante? Eu estou dizendo que ele é. Ó. A temperatura 1 é igual à temperatura 2. Eu estou justamente resolvendo isso aqui para quando a temperatura é constante. Então, eu vou ficar com nRT integral de dV sobre V. Vou colocar os limites aqui, de V1 a V2. Qual é a integral de dV sobre V? Qual é a integral de dx sobre x? Não é ln de x? Integral de dV sobre V, ln de V. Então, o trabalho é n saiu da integral, r saiu da integral, t saiu da integral. Integral de dV sobre V, ln. E aí, quando boto ln não substitui, galera, o limite inferior e superior, usa a propriedadezinha lá do logaritmo, né? Ó, V2 sobre V1. Certo? Esse é o trabalho. Então, eliminamos a integral aí para o pessoal que não curte ou que não teve integrais ainda. Esse é o trabalho para o caso de uma transformação isotérmica. nRT, ln de dV2 sobre V1. Ok, beleza, tranquilo. Então tá aqui. Essa integral se transformou numa equação bem simples, né? Bem de boa. Agora, se a pressão for constante. Se a pressão for constante, integral de PdV
a pressão é constante, né? Ó, peguei isso aqui, botei aqui, ó. Então, se a pressão é constante, eu tiro ela da integral. P integral de dV, do V1 até o V2. Bom, integral de dV é V, né? Qual é a integral de 1 dx? Qual é a integral de dx? É x. Integral de dV é V. Substitui os limites, não vai ficar o limite superior menos o inferior, V2 menos V1, que seria o ΔV, concordam, galera? V2 menos V1, volume final menos volume inicial. Então vai ser P ΔV. O trabalho é P ΔV. O que é o ΔV? Volume final menos volume inicial. Certo? Então está aqui o trabalho para isotérmica, está aqui o trabalho para isobárica. Às vezes dá uma travada. Agora para isométrica. Volume 1 igual volume 2. Trabalho igual integral de PDV. Só que se o volume é constante, quanto que é o dV? dV é variação do volume, né? O diferencial do volume. dV é zero. Não varia o volume. Então, o trabalho é zero. O que faz todo sentido. O trabalho não é a energia que o gás perde ou que ele gasta para se expandir, ou que ele recebe quando é comprimido. Se o volume é constante, ele expandiu? Ou contraiu, comprimiu? Não, também. Então, se o volume não muda, óbvio que ele não vai ter trabalho. Não vai expandir nem contrair. Certo? Então, está aqui as transformações gasosas e o trabalho de um gás para cada uma dessas transformações. Show? Fala, galera. Ali tinha comido um pedacinho do quadro, né? Tá lá, ó. Ln de V2 sobre V1. Muito bem, pessoal. Continuando esse nosso estudo dos gases, vamos falar um pouco mais sobre a energia de um gás. Falamos já sobre o trabalho que ele pode realizar. E agora vamos falar sobre a energia interna, a energia contida nesse gás. Se eu estou falando que eu desprezo as interações entre as moléculas e o tamanho delas, a única coisa que esse gás pode fazer é correr. As moléculas desse gás elas se movimentam de um lado para o outro. E vocês vão concordar comigo que quanto maior a temperatura, mais agitadas elas estão, então mais elas vão se movimentar. Portanto, a energia interna, a energia contida, galera, em um gás, é proporcional à temperatura. Eu costumo chamar de U, o livro chama de E, essa energia interna, certo? Mas basicamente ela é dada em joules, N é o número de mols, R a constante dos gases, e eu vou lembrar para vocês que essa temperatura tem que estar em Kelvin, certo? Isso aqui é válido para um gás monoatômico. Monoatômico, certo? Muito bem. Nós falamos lá na calorimetria do calor sensível, né? O calor que tu transfere para um corpo, pessoal, e faz ele aumentar de temperatura. E calculamos fazendo Q igual mc ΔT. M é a massa, C era o calor específico, que é uma propriedade de cada substância, e ΔT, a variação de temperatura. Nos gases, a quantidade de matéria geralmente utilizada não é a massa, e sim o número de mols. Então, esse calor sensível vai ser NC∆T. N é o número de mols. E esse calor específico aqui, então, ele vai ser dado por mol. Número de mols vezes uma grandeza por mol, né? Vai resultar, vai fechar aqui as unidades. Então, o calor específico, vai ser um calor específico molar. Então, ele vai ser por mol de gás. Só que o calor específico de um gás, ele depende de que tipo de transformação esse gás vai sofrer. Então, basicamente, nós vamos ter dois calores específicos aqui. Se o volume for constante, o Q vai ser mc∆T. O que é esse CV, galera? Calor específico a volume constante, certo? Calor específico a volume constante, CV. E o CV de um gás ideal é 3 meios de R. Certo? Então, esse calor específico é o calor específico a volume constante. É o calor específico molar
a volume constante, 3 meios de R. Se a pressão for constante, o calor é Q igual NC ΔT, aqui vai ser CP, pressão constante, calor específico molar, a pressão constante, certo? E aí eu vou lembrar vocês que o calor é usualmente dado em Joule, que é a unidade do sistema internacional, certo? E esse N é o número de mols, eu estou falando do calor específico molar. Então, beleza, o CV é 3 meios de R, o CP é 5 meios de R, certo? CV de um gás ideal, 3 meios de R, CP de um gás ideal, 5 meios de R. Vocês conseguem perceber que se eu diminuir um do outro, 5 meios menos 3 meios de 5 meios de R menos 3 meios de R dá o R? Então, a relação entre o CP e o CV é justamente essa. CP menos CV, né? 5 meios menos 3 meios de R é o próprio R. CP menos CV igual a R. Ok? Reparem uma coisa importante aqui, ó. Conseguem notar que o CP é maior que o CV? O CP é maior que o CV? Isso é importante, certo? Por quê? Lembrem que o calor específico está relacionado com a quantidade de calor que tu precisa fornecer para um corpo aumentar de temperatura. Por que se a pressão for constante, eu preciso fornecer mais energia para o corpo aumentar de temperatura do que se o volume for constante? Bem fácil. Isso aqui é questão de prova, galera. Clássica, questão de concurso. Se o volume é constante, o gás não realiza trabalho, ele não expande. Então, toda a energia que tu dá para ele faz com que ele ganhe temperatura, faz com que ele aumente de temperatura, melhor, certo? Tu forneceu energia, ele só aumenta de temperatura, porque ele está ali preso, né? O volume está constante, ele está num recipiente rígido. Agora, se a pressão está constante, quer dizer que o volume pode aumentar. Então, quando dá energia para o gás, além de aquecer, ele vai expandir. Então, para conseguir fazer a temperatura dele aumentar, tu tem que dar mais energia. Por isso que o CP é maior que o CV. Porque com a pressão constante, a energia que tu fornece, parte dela é usada para o gás expandir. Então, para aumentar a temperatura, tu tem que dar mais energia. O CP é maior. Aí o CV é menor, né, galera? Porque como o volume não tem como o gás gastar energia na forma de trabalho, toda a energia que tu fornece fica ali nele e ele acaba se transformando, né, em energia interna e, consequentemente, aumenta a temperatura, certo? Essa relação aqui é importante, né? Para um gás ideal, a energia interna é proporcional à temperatura, certo? Dito isso, a gente pode falar de uma última transformação gasosa, que não é nem a isobárica, nem a isométrica, nem a isotérmica. É a transformação adiabática. Uma transformação adiabática ocorre quando o gás não troca calor com o meio. E basicamente, pessoal, ela segue essa relação. P1V1 elevado na gama igual P2V2 elevado na gama. Vocês devem estar se perguntando, opa, o que é esse gama? Esse gama aqui, pessoal, é a relação CP sobre CV, certo? CP sobre CV é o tal do gama. João, e se eu quiser relacionar com a temperatura também? Tem como? Tem, não é difícil. Por quê? Porque vocês sabem que PV é igual a nRT. Então, P1, eu não posso botar nRT1 sobre V1. No lugar do P1, ó, eu coloquei nRT sobre V. Vezes V1 na gama. Então, eu troquei isso aqui por tudo isso, que é a pressão isolada aqui na equação, igual. P2 eu também vou trocar por nRT sobre V2. nRT2 sobre V2 vezes V2 na gama. Saca só. Cancelou, cancelou, né? Vai ficar P1. Agora, não tem V1 na... Eu botei um alfa aqui. Mal eu. Gama.
V1 elevado a gama sobre V1 elevado a 1. Subtrai o expoente, né? Gama menos 1. V1 gama menos 1 igual T2 vezes, aqui é a mesma coisa, né? Ó, V2 na gama sobre V2 na 1, gama menos 1. V2 na gama menos 1. Então tá aqui, se tu quiser relacionar, galera, essa é a lei geral, né, para uma transformação adiabática. A gente não fez essa dedução aqui, pessoal, porque ela exige um pouco mais de conhecimento aqui, que a gente vai ter, na verdade, nas próximas aulas, falando sobre as leis da termodinâmica. Mas lá vocês já vão saber, então, que calcular a equação de estado de um gás ideal, as transformações gasosas, o trabalho de um gás, a energia interna e o calor que esse gás pode receber ou ceder para o meio em torno dele. Certo? Então esse é o fim do nosso estudo de teoria cinética dos gases. Isso está no capítulo 19 do Halliday. Vocês vão perceber que o capítulo 19 ele tem muitas outras informações além dessas que eu passei. As que a gente conversou aqui são aquelas que são essenciais para o estudo posterior, que é o estudo das primeira e segunda leis da termodinâmica. Então, por hoje é só, pessoal. Um abração e até mais.